Oba, de boa na lagoa. Hoje temos aqui mais um vídeo e vamos falar sobre como a dessensibilização é a melhor forma de se proteger do ginocentrismo. A maioria das tretas que os homens têm com mulher acontece porque o indivíduo emociona em algum momento. Aqui a gente não vai entrar no mérito das leis estarem contra os homens, até porque a partir do momento que você sabe disso, sabe que as leis são assim, a decisão de continuar se relacionando com mulheres é sua. Então você precisa se responsabilizar por tudo que vai acontecer a partir dessa decisão. Dito isso, não adianta chorar falando que as leis ginocêntricas, o ginofascismo, etc. Porque tudo isso já é entendido. E se você decidiu entrar no jogo, tem que pelo menos saber quais são as regras desse jogo que você está jogando. E a parte boa é que a minha experiência conversando com homens mais novos, pelo menos os homens que não dá pra falar que são todos, na verdade são a minoria, mas a maioria dos homens mais jovens que eu encontro, com quem eu interajo, eles já sabem como funcionam as coisas hoje em dia. Eles já sabem que as leis estão aí para acabar com o homem, para ferrar ele. E tanto que não é à toa que essas merdas que a gente vê acontecendo geralmente estão acontecendo com homens mais velhos, que tendem a ser mais emocionados. E com emocionado eu quero dizer o cara que está pensando mais com a cabeça de baixo do que com a de cima. E o contrário do emocionado não é necessariamente o volcel. Por isso eu defendo que a dessensibilização é a solução para a maioria das armadilhas que você, homem, pode cair se relacionando com mulheres. Isso porque o fato das mulheres terem controle sobre o homem somente se dá quando o homem não tem controle sobre si mesmo. Quando você não consegue controlar a sua vontade de enfiar a salsicha em um sanduíche de carne, você vai acabar cedendo o controle sobre si mesmo para que outra pessoa exerça controle sobre você. E se não fosse a falta de habilidade para controlar essa necessidade intrínseca que os homens têm, mulheres acima do peso não teriam parceiros. Um homem que não se deixa levar pela emoção consegue identificar red flags suficientes para cair fora em segurança enquanto ainda há tempo. Só que a maioria dos homens vive escravizado pelo desejo e por conta disso avançam quando eles deviam recuar. Ele não sabe o que movimenta ele não entende a biologia da parada, como a psique dele coloca ele em situações que racionalmente falando não fazem nenhum sentido. Então, para o cara escapar desse determinismo biológico, ele precisa entender os mecanismos que atuam por baixo do consciente dele, e aqui vai entrar toda a parte de entender como se deu o desenvolvimento das relações humanas intersexuais entre homens e mulheres, entender como funciona a neotenia, a indulgência patológica, o favorecimento da mulher, entre outras coisas. Porque uma vez que você tem esse conhecimento e vê ele condicionando o seu comportamento na prática, só aí você começa a ter chance de escolher e de exercer o livre-arbítrio, de poder tomar atitudes diferentes e, consequentemente, ter resultados novos. O segundo passo é a dessensibilização de fato. Porque uma vez que você viu os mecanismos acontecendo várias e várias vezes, por exemplo, você conseguiu entender por que sente tanta atração por um tipo determinado de garota. Você consegue perceber como o seu comportamento muda mediante a mulher com quem você está se relacionando. Se é uma mulher acima do peso, você trata ela de um jeito. Se é uma mulher loira, com olhos maiores, uma bochecha mais redonda, você vai acabar tratando ela diferente. E quando você percebe essas coisas acontecendo com você, é quando você pode ser mais pragmático nas suas relações com essas mulheres. Por exemplo, isso significa que você começa a agir mais com a razão mediante o julgamento de qual é o benefício que você está tendo nessa relação. Então, por exemplo, quando você entende que mulheres com traços neotênicos vão chamar mais a sua atenção, e aí a partir do momento que você se relaciona com ela, você sabe disso, e você sabe da sua tendência a, vamos dizer, bajular ela, a querer agradar, você já está notando que você tem uma tendência em desequilibrar a relação de poder dentro dessa relação. Então,
Você sabendo disso, você consegue se controlar, você consegue dizer, cara, aqui foi demais, cara, preciso recuar, preciso voltar atrás, porque essa relação não vai ser benéfica para mim, não do jeito que ela está andando. Ou seja, se a relação não está atendendo os seus desejos e as suas expectativas, você simplesmente acaba com essa relação. E evita assim que ela escale para um patamar onde a descontinuação ou a própria relação gere consequências drásticas. Por exemplo, você percebe que a Dudinha tem comportamentos manipuladores e é ciumenta demais. Vocês estão ficando há pouco tempo e ela já está apresentando esses comportamentos. Porém, ela tem traços neotênicos e toda vez que você pensa em terminar com ela, você pratica a indulgência, visualizando pureza nessa pessoa. Às vezes olhando para ela como coitada, pensando como ela vai ficar sem mim. E dessa forma você começa a ignorar os traços manipuladores e ciumentos que estavam te fazendo mal. Você passa a se ver como o vilão da história. Você começa a enxergar que você é o errado. E isso é até comum do homem, porque o homem tenta consertar as coisas. E como a gente tem essa imagem da mulher como algo perfeito, então a gente automaticamente tendencia o pensamento a o problema sou eu preciso me consertar. E numa dessa, a relação poderia escalar para algo mais sério, a sua vida poderia se tornar um inferno, e quando você decide terminar, surgir, por exemplo, uma gravidez inesperada, e aí você acabou de assinar a sua sentença. Não tem forma melhor de evitar tudo isso do que se dessensibilizando. E a melhor forma de se dessensibilizar é, de fato, interagir com o máximo de mulheres que você conseguir. E você não precisa interagir com elas demonstrando interesse. Você só precisa interagir com elas, seja pedindo uma informação, seja no seu trabalho. Deixar de evitar as mulheres no trabalho, deixar de evitar o contato com as mulheres no dia a dia. Mesmo que seja só para ser educado, mesmo que seja só para pedir uma informação aleatória. Você não tem a necessidade de demonstrar interesse nela. E, inclusive, interaja com as mulheres que sejam nota mais alta, né? É até estranho falar isso meio errado, porque de certa forma a gente já está colocando elas numa posição superior, né? Mas você entendeu. Interaja com as mulheres, inclusive quando elas forem mais bonitas do que a média. Porque assim você vai se acostumar a ter reações normais com qualquer tipo de mulher. E aí aquela ideia de que o ser de luz tem que ser tratado de determinada forma, com mais cuidado, com mais atenção, como se fosse um objeto frágil e indefeso, vai começar a ser desconstruído na sua cabeça e você vai passar a ver as coisas como elas são. A ideia da dessensibilização é justamente desconstruir essa imagem que foi implantada na sua cabeça, que faz com que eu, você, todos os homens enxerguem as mulheres como um ser intocável, às vezes sendo considerada até maior que Deus, como na passagem que diz Maria, Mãe de Deus. Mesmo sem saber, isso vai se enfiando na nossa mente e ditando a forma como nos comportamos com elas, porque elas passam a ser um estímulo que influencia o nosso comportamento, como a gente falou do estímulo no vídeo passado, sobre as amizades. E aí uma vez que aparece uma Dudinha 10/10 com traços neotênicos, olhos claros, ombros e quadris curtos, com uma bunda avantajada, você já não sai do racional. Você já não começa com os comportamentos bajuladores e com a competição intrasexual masculina. E essa é a única forma de realmente ser livre em um relacionamento, de você poder dizer que está com aquela garota por motivos autênticos e não porque simplesmente ela é biologicamente falando um pouco mais atrativa, um pouco mais evoluída nesse sentido. E aí o estímulo que o outro tem sobre você é apenas aquele qual você se permite ser estimulado. É onde você vai começar a olhar para as condições físicas de uma forma diferente, para os comportamentos dela de uma forma diferente. Porque você sabe, você entendeu a natureza humana, você estudou a parte biológica que fez as relações intersexuais chegarem até esse nível, né? Chegarem a serem assim como são hoje. E você se dessensibilizou, você treinou tanto, você se colocou em contato com isso tanto que agora você entende e você consegue inclusive ver nos outros como eles estão agindo com base nisso. E isso pode
pode evitar muitos problemas. Problemas no trabalho, problemas de relacionamento, problemas às vezes na rua mesmo. Você pode evitar de ser humilhado, de arrumar treta com a mulher dos outros, pode evitar de ser gado, de perder dinheiro, de perder suas coisas. Entre 1 milhão de coisas que você pode evitar simplesmente entendendo a natureza das relações e se dessensibilizando. Então é isso, eu imagino que esse seja um dos primeiros conselhos que um pai deveria dar ao seu filho sobre relacionamentos, porque você sabendo dessas duas coisas, da natureza biológica das relações entre homem e mulher, e você se dessensibilizando o quanto antes, não tem como você ser passado para trás, não tem como você se ferrar. Por mais que existam as leis, por mais que não tem como, porque antes de acontecer o problema, da bomba estourar, você já vai ter caído fora. Você já vai ter percebido quais são os tipos de mulheres que estouram a bomba, quais são os tipos de mulheres que vão querer tirar vantagem de você, entre outras coisas. Você só vai conseguir isso entrando no jogo e entendendo a natureza biológica. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre essas coisas, deixa seu comentário aí, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, isso vai ajudar a me incentivar a produzir mais vídeos. E eu posso trazer muito sobre essas questões da natureza biológica das relações intersexuais entre homem e mulher. Então é isso. Um abraço, que Deus te abençoe.